Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Policiais recebem votos de congratulações da Câmara. Moradores do bairro Conceição 2 reivindicam rede de esgoto. Já no Parque Peória, moradores pedem revitalização de praça. Capitão Gomes consegue na Justiça tratamento com a oxigenoterapia hiperbárica para 3 pacientes. O Jornal da Câmara traz um resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Confira também o quadro à parte. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Câmara. Policiais que participaram da ocorrência que culminou com a prisão do homem que molestou sexualmente uma freira foram homenageados pela Câmara e pelo vereador Laércio Trevisan Júnior no último dia 11. Por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Júnior, foram homenageados no último dia 11 com um voto de congratulações os policiais que participaram da prisão do homem que molestou sexualmente uma freira no mês passado. Com diversas passagens pela polícia, o homem utilizou uma faca para atacar a freira. Depois de preso, ele ainda tentou enganar os policiais, fornecendo um nome falso, mas foi desmascarado pelo delegado Emerson Marinaldo Gardenal e sua equipe. Sempre digo na Câmara, sempre foi minha postura nesses últimos 4 anos, que reconhecer, otorgar aqueles policiais que realmente a população deseja, algo que combata a criminalidade. Então nada mais justo do que essa homenagem, sempre procurando enaltecer o trabalho sério e reconhecer as pessoas sérias e qualificadas. Razão dessa homenagem que presto tanto à Polícia Militar como à Polícia Civil de Piracicaba. Os policiais homenageados falaram sobre o reconhecimento recebido da Câmara de Vereadores. Verifico o reconhecimento dessa Casa Legislativa, que está sempre analisando os serviços da polícia, elogiando quando o serviço é bem feito, e é uma iniciativa que acaba, de alguma forma, possibilitando aos policiais agirem mais empenhado, porque o reconhecimento é muito bom perante a sociedade. E essa moção de congratulações que nós recebemos hoje, eu, a equipe e os policiais militares, faz com que isso enalteça ainda mais o serviço perante a população. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Eu vim aqui nessa Casa de Leis receber e é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que essa homenagem não é de uma pessoa só, e sim do povo, né? Que a Câmara de Vereadores ela representa aí a população de Piracicaba. E na última quinta, outros 2 policiais militares também foram homenageados pelo vereador Laércio Trevisan. Os policiais militares Novembrini e Schmidt também foram homenageados no último dia 14 com um voto de congratulações por iniciativa do vereador Trevisan. Os 2 policiais recuperaram um automóvel e 3 motocicletas que haviam sido roubadas, além de prender um dos autores do crime. O soldado Novembrini falou sobre a homenagem e a ocorrência. É um motivo de grande satisfação. Está ajudando o povo de Piracicaba. É uma satisfação imensa, não tenho nem palavras para agradecer. A gente conseguiu fazer a abordagem do indivíduo e no momento que conseguimos apreender um deles, menor, e na hora que fomos deter os outros indivíduos, eles empreenderam fuga novamente, abandonando o Vectra e as 3 motocicletas, tendo assim devolvido os veículos para as vítimas e colocando apreendido o indivíduo e mandando para a Fundação Casa, tirando do meio da sociedade. O vereador Laércio Trevisan justificou a homenagem. Primeiramente, ressaltar, quando a Polícia Militar faz um trabalho brilhante, cabe ressaltar que é um destaque para a sociedade, porque com essa prisão desse menor e com a recuperação de um veículo e mais 3 motocicletas, mostra a operância da Polícia Militar em Piracicaba. E esse tipo de polícia que nós queremos, que combata a criminalidade no município de Piracicaba.
Sua delicadeza e ternura deixam nossos dias mais doces. Sua empolgação quebra o silêncio e traz alegria. Sua força e determinação nos impulsionam para irmos além. Mulher, seu jeito mexe com o mundo ao seu redor. Uma homenagem da Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo Dia Internacional da Mulher. Os moradores do Conceição 2, no distrito de Tupi, procuraram o vereador Dirceu Alves da Silva para solicitar a colocação de uma rede de esgoto no bairro. O parlamentar esteve no local e conversou com os moradores. Os moradores do bairro Conceição 2, no distrito de Tupi, reivindicam a instalação de rede coletora de esgoto. No último dia 14, o vereador Dirceu Alves da Silva esteve no local acompanhado de um engenheiro sanitarista da empresa Águas do Mirante para analisar a situação do Conceição 2. Uma moradora do bairro explicou a reivindicação. Acontece que a gente não tem a rede de esgoto, a gente tem que pagar para secar as fossas, porque as fossas enchem, e a gente já fez o pedido para o SEMAI, que já faz alguns anos. E a gente não teve retorno do SEMAI. Agora então a gente está tendo a colaboração do vereador Dirceu e estamos esperando agora que a gente tenha um bom retorno. O engenheiro Fábio José Rodrigues, da Águas do Mirante, falou sobre os procedimentos que serão realizados pela empresa. Então nós vamos buscar junto ao SEMAI, né, a parceria que a gente tem público-privado junto ao SEMAI, principalmente os primeiros projetos que foram feitos, né? Os projetos que foram iniciados, topografia, e para poder aproveitar o que já tem realizado. E a partir daí a gente conseguir autorização para execução de obra, junto ao SEMAI também. Como o bairro é extenso, são 72 imóveis, né? Conforme informações, a gente acredita que de 3 a 4 meses, se a gente não pegar um período de chuva, a gente consegue finalizar os trabalhos. O vereador Dirceu Alves da Silva falou sobre a reivindicação e providências para atendimento dos moradores. Eles reclamam que eles não têm a rede de esgoto ainda, né? E então a gente recorreu ao engenheiro Fábio da Águas do Mirante para que ele venha aqui para estar fazendo um estudo junto com a gente, uma visita, né? Primeiramente uma visita ao bairro, né? Para conhecer o local, como que é a situação dos moradores, para estar fazendo um estudo, um serviço de topografia, para ver se realmente consegue estar trazendo esgoto para o pessoal daqui do Conceição. E no mesmo dia, o vereador esteve no Parque Peória, também no distrito de Tupi, atendendo a pedido dos moradores. Confira a reportagem. Os moradores do Parque Peória, no distrito de Tupi, querem uma melhor conservação e revitalização da única praça do bairro. O vereador Dirceu Alves da Silva esteve no local no último dia 14 e vistoriou a praça junto com moradores, que apontaram a necessidade de várias melhorias no local e também no bairro. O que acontece na praça do Parque Peória é o abandono. O abandono, porque o nosso bairro hoje ele é considerado um bairro, quando fala Tupi, já fala, parece que está falando em outra cidade. E nós somos abandonados aqui. Nós não temos vereador que briga por nós. Parece que nós não pagamos imposto aqui. Os piores ônibus é o que vem para o nosso bairro. São os piores ônibus. Está dando uma melhorada agora. Parece que tivemos a reunião com o prefeito no diretório. Ele falou que está melhorando, por causa do plano da justiça dos ônibus. Mas a parte pior também é do SEMAI, que quando eles destroem, eles não consertam, eles deixam os pedaços de cimento que eles retiraram, eles não colocam de volta. E a área verde, onde as crianças brincam, infelizmente é um bairro abandonado pela prefeitura. O vereador Dirceu Alves da Silva falou sobre os encaminhamentos que dará às reivindicações. Onde nós somos procurados por alguns moradores, inclusive o seu Lima, que deu uma entrevista para a gente. E a gente vai procurar estar fazendo esse encaminhamento ou até mesmo marcar uma reunião
com o prefeito e com os secretários, né? Envolvendo as pastas da secretaria também, para ver se a gente pode realmente dar uma atenção especial para essa comunidade aqui. Mas a gente vê, por exemplo, o campo, né, com falta de areia, aqui com falta de drenagem, o campo de boche que eles pedem para estar fazendo um melhoramento, né? E em toda a área que eles dizem que já tem projeto, né, de outras administração anterior, que era para ser executado e não for executado, né? Então a gente vai procurar tá se inteirando realmente o que tem de concreto, se tem realmente já projeto para isso aqui, né? Para a gente estar cobrando dessa administração. Apesar do alto índice de eficiência, comprovado inclusive por meio de diversos artigos científicos, o tratamento de feridas crônicas e outras doenças com a oxigenoterapia hiperbárica ainda é de difícil acesso para grande parte dos doentes. 3 pacientes procuraram o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, que conseguiu na Justiça sessões gratuitas. Recentemente, 3 pacientes conseguiram na Justiça, por intermédio do gabinete do vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, realizar gratuitamente sessões de oxigenoterapia hiperbárica. O tratamento é altamente eficaz para feridas e outras doenças, mas ainda é de difícil acesso para grande parte dos doentes, já que não está disponível pelo SUS nem pela Prefeitura. Lúcia tem vasculite, uma doença crônica que causa inflamação nos vasos sanguíneos e feridas na perna. Sai ferida, fica muito feio, fica aberta, profunda, tudo inflamado que eu não consigo nem ficar em pé. Outros 2 casos de pacientes com diabetes resultaram praticamente na cura das feridas. Mudou completamente, porque eu não andava, ficava na cadeira de roda, com aquele ferimento enorme no pé. E consegui esse tratamento, fiz 25 sessões, graças a Deus secou tudo, ficou ótimo. Dá importante, né, que não precisou cortar o pé, eu não queria. Quando a pessoa fala, vou operar o seu pé, mas não corta meu pé não, deixa meu pé aqui para mim andar um pouco. Os índices de eficiência do tratamento são altos, conforme explica o médico cirurgião plástico e hiperbarista Rafael Basso. Ele tem um índice de bons resultados por volta de 70% a 80%. Isso, para qualquer medicamento, qualquer tipo de tratamento, é considerado uma eficiência alta. A gente recebe pacientes com 10 ou 20 ou 30 anos de feridas que já tentaram muitos ou quase todos os tipos existentes de tratamento com curativos e que não tiveram um resultado, não tiveram uma cicatrização mesmo que parcial dessas feridas. Então, a oxigenoterapia hiperbárica, nesses 80% de bons resultados, incluem resultados de cura total e resultados de cura parcial. O mais importante é que o paciente, que essa ferida ela não evolua para um caso mais grave, por exemplo, uma amputação. Mas o que é medicina hiperbárica? É a área de atuação médica dedicada aos aspectos fisiopatológicos do mergulho e do trabalho em ambientes pressurizados, como se fosse um mergulho seco. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento médico no qual o paciente respira oxigênio a 100%, dentro de um equipamento estanque e pressurizado, chamado câmara hiperbárica. Os Estados Unidos contam com cerca de 1.200 clínicas hiperbáricas, contra somente 90 no Brasil. Um maior acesso dos pacientes ao tratamento poderia suprir uma demanda. Por meio da Resolução 1457 de 95, o Conselho Federal de Medicina estabelece que portadores de diversas doenças têm indicação da oxigenoterapia hiperbárica como método terapêutico principal ou como auxiliar aos convencionais. O vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, defende a popularização do tratamento. Nós queremos sensibilizar o poder público no sentido que nós temos um problema grave, a nossa população está doente, com essa ferida que é horrível, dói, mal cheirosa, isola o cidadão da sociedade e ele fica lá jogado enquanto o poder público fica na carreira dos anos. Quem paga é o governo federal, é o estadual, o municipal. Para mim não interessa, para mim eu sou um legislador municipal. Eu tenho certeza que a prefeitura vai adquirir sessões para que os nossos doentes, aqueles que estão em casa aí nos ouvindo, que tem esse tipo de lesão grave, que não adianta ficar 10 anos passando pomada que não cura, que venham para cá e sejam curados e tenham uma qualidade de vida muito melhor.
Fundada em 1822, a Câmara de Vereadores de Piracicaba nasceu em plena independência do Brasil. Nesse período, a cidade ainda recebia o nome de Vila Nova da Constituição. E com a implantação do poder legislativo, se desvinculou do município de Itu, passando a ter autonomia administrativa e representatividade da população em suas decisões políticas. A história da Câmara é marcada pelo mandato de personalidades que se destacaram no país, a exemplo de Prudente de Moraes, que se tornou o primeiro presidente civil do Brasil. Com a participação efetiva da Câmara de Vereadores, a cidade se desenvolveu e transformou-se numa das mais importantes do interior paulista. A partir de 2013, a Câmara passou a ter 23 vereadores, garantindo assim uma representação ainda maior da população das diversas regiões da cidade. Hoje, a mesa diretora é composta pelo presidente João Manuel dos Santos, vice-presidente Carlos Alberto Cavalcante, primeiro secretário José Aparecido Longato e segundo secretário André Gustavo Bandeira. Eles são responsáveis pela condução dos trabalhos da Casa de Leis. Também reeleitos para o novo mandato estão Aride Camargo Pedroso Júnior, Carlos Gomes da Silva, Dirceu Alves da Silva, José Antônio Fernandes Paiva, José Benedito Lopes, José Luiz Ribeiro, Laércio Trevisan Júnior, Márcia Gondim Dias Pacheco e Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. E os 10 parlamentares que estão em seu primeiro mandato são Francisco Almeida do Nascimento, Gilmar Rota, Luiz Carlos Arruda, Madalena, Matheus Erle, Paulo Campos, Paulo Camolese, Pedro Luiz da Cruz, Pedro Kawai e Ronaldo Moschini. Os vereadores são os responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis que ofereçam melhorias ao município. Também fiscalizam as ações do Poder Executivo, recebem a população em seus gabinetes e realizam visitas em bairros para identificar as necessidades da comunidade. Para garantir que a legislação seja eficiente, os projetos dentro da casa passam pelas comissões e depois são discutidos e votados durante as reuniões ordinárias, que acontecem às segundas e quintas-feiras, às 7h30 da noite. A população participa por meio do uso da tribuna e da presença no plenário. A Câmara realiza ainda diversas audiências públicas ao longo do ano para discutir assuntos relevantes, como a aplicação do orçamento municipal. Para dar suporte às atividades dos vereadores, a Câmara conta com 6 departamentos: administrativo-financeiro, jurídico, legislativo, cerimonial, comunicação e TV Câmara. Visando a transparência do Legislativo Municipal e a aproximação com a população, as principais ações dos vereadores são divulgadas no site da Câmara, pela Rádio Educativa FM e no Jornal da Câmara, às segundas e quintas-feiras, às 7 da noite. Em breve, a Câmara contará com mais um importante veículo de comunicação. Está em fase de implantação o canal aberto e gratuito de TV digital em Piracicaba, que irá integrar a rede legislativa no Brasil. Na página virtual da Câmara, é possível acompanhar as atividades de cada vereador, ter acesso à legislação, proposituras, contas públicas e outras informações de interesse da população. Câmara de Vereadores de Piracicaba. Esta é a sua Casa de Leis. Confira agora o resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Rebeca? Tudo bem, Márcio.
Na reunião da última segunda, foram apresentadas 9 proposituras, sendo 2 projetos de decreto legislativo, 2 moções e 4 requerimentos, todos em discussão única. Também foi apresentado um projeto de lei em primeira discussão. Já a reunião da quinta-feira passada contou com 11 propostas, sendo um projeto de decreto legislativo, 2 moções e 5 requerimentos em discussão única, além de um projeto de lei em primeira discussão e outros 2 em segunda. Nesta reunião, foi aprovada a entrega de uma moção de aplausos de autoria do vereador Gilmar Rota ao ex-prefeito Barjas Negri, pela posse como presidente na Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado. Confira agora a agenda desta semana. Na quarta, dia 12, às 8 horas, no Salão Nobre, alunos de Piracicaba participarão do projeto Conheço Legislativo, com o vereador Carlos Cavalcante. E no sábado, dia 23, o vereador Pedro Kawai promoverá uma sessão solene pelo Dia Municipal do Leonismo, também no Salão Nobre, a partir das 19 horas. Os pregões presenciais desta semana, que acontecerão na sala de reuniões do prédio anexo, serão para aquisição de honrarias para solenidades, dia 20 às 9 horas, e prestação de serviços de colocação de molduras em madeira, também no dia 20 às 13 horas. Todos os pregões são com recibo de retirada de edital pela internet e o tipo de licitação é de menor preço global. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. E agora o quadro à parte. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem e dizer a todos vocês que estamos aqui para tratar de assuntos de grande importância, assuntos relevantes, que é a nossa saúde. Um médico que aqui vos fala, logicamente que gostaria de tecer assuntos de suma importância e dentre esses assuntos a nossa saúde, a nossa educação. Estamos numa luta muito grande, estreitamos os relacionamentos com o nosso secretário de saúde e para que possamos juntos trabalhar numa causa própria sobre o atendimento das nossas crianças, o atendimento da pediatria em relação ao pronto atendimento infantil. Falamos hoje da unidade de pronto atendimento médico infantil do município de Piracicaba, que é um esforço desse vereador junto ao nosso executivo para que possamos um dia estar tão logo a curto, médio prazo inaugurando esta unidade. Seria uma unidade de atendimento priorizando a saúde da criança, priorizando a urgência, a emergência, onde nós possamos contar com médicos pediatras em períodos diurnos e noturnos, 24 horas por dia, funcionando, sábados e domingos, com farmácia já no local para dispor de medicamentos para essas crianças, podendo todas as crianças sair com suas receitinhas e podendo dar continuidade a esse tratamento. Uma unidade diferenciada onde crianças de 0 a 11 anos e 11 meses possam ser bem atendidas. É uma luta nossa, estamos aí em negociação com o governo municipal para que tão logo possamos dar início a essa obra. Sabemos que não haverá uma falta de desejo e esforço do nosso prefeito para que isso tão logo venha a ser concluído e possamos estar inaugurando no nosso município de Piracicaba. Obrigado, cumprimentos a todos. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é o TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!